E aí Paulo diz quem são. Logo em seguida Paulo diz quem são. Quem são? Todo aquele, ou qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se a minha esposa dissesse, meu filho, aparte-se do irmão Antônio, significaria o que para a nossa amizade, irmão Antônio? Fim. Ou eu tinha que estar de vez em quando escondido. Irmão Antônio, tudo bem? Eu me apartei do irmão Antônio, minha gente. Me apartei? De vez em quando eu mando um e-mail para ele. Isso não é apartar-se. O verbo apartar é separar-se de todo. Tiago 4,4 diz que ele chama com as duas expressões adúlteros e adúlteras. E muita gente se confunde dizendo que ali é adultério formal. E não é adultério formal. É espiritual, minha gente. Somos adúlteros quando nós estamos dizendo que somos de Cristo assistindo uma novela. Nós somos adúlteros quando nós dizemos que somos de Cristo, cantamos o hino com todo fervor e depois gritamos gol quando o jogador faz o gol. Somos adúlteros. Adúltero não vai entrar no céu. Nós somos adúlteros também quando nós estamos assistindo Fique Alerta, seja televisivo ou rádio, difusão, não importa. 33:15 de Isaías nos mostra isso. Nós somos adúlteros também quando estamos planejando passar uma tintazinha no nosso cabelo que já está ficando branco. Nós somos adúlteros também quando nós estamos usando óculos escuros, que nós tivemos um exemplo terrível, Nero, que segundo a história foi ele quem decapitou Paulo. Nero usou óculos verdes, os primeiros óculos. Ainda tem gente querendo refutar isso. Se vocês assistirem no YouTube, As Concupiscências Mundanas, é um vídeo que está lá, como eu disse para a irmã Suzana e o irmão Índio, vocês estão me vendo aqui, não tem nenhum artefato, né? Nenhum apetrecho, está tudo assim no seco, né? Mas só que no vídeo, quando a gente prepara o vídeo, para facilitar a compreensão, a gente coloca algumas imagens, algumas coisas que é para aumentar a compreensão da gente. E lá eu coloquei a imagem de Cristo com óculos escuros. Minha filha, quando viu isso na tela do computador, algum tempo atrás, tomou um susto. Que absurdo, que coisa feia é essa, pai? E eu disse, se não fica bem para o nosso Salvador, não vai ficar bem para mim que sou seguidor dele. Porque os óculos escuros não foram feitos para a minha vista. Ah, é para quebrar o sol. Tem fotocromático por aí. A gente tem que ver de onde isso nasce, minha gente. Quem criou os óculos escuros não criou com o propósito de enaltecer o nome de Deus. Foi para envaidecimento da natureza humana. Todas essas coisas, se estiverem com a nossa vida, estiverem em nossa vida, nos transformam em adúlteros. Não fiquem tristes não, viu? Não fiquem tristes não, porque é melhor que vocês saibam que a ferida é grande e que o remédio arde, do que vocês estarem com a ferida abrindo sem uma solução. Nós somos adúlteros quando nós estamos com nossos corpos semidespidos na praia. Ou vocês iriam dizer para mim que Jesus Cristo estaria num domingo tomando um banho de sol? Estaria? Vamos falar, minha gente. Sim ou não? Claro que não estaria. Senão o Espírito Santo não diria para Paulo, ora,
Se você comer carne sabendo que isso vai causar o tropeço do irmão, você se torna culpado do pecado dele. E eu estou aqui de tanga, óculos escuros, e alguma mulher por ali está me levando em seus pensamentos. Se perdeu porque não conseguiu se livrar deles. Você acha que Deus vai requerer de quem? Eu que prego aqui todos os dias, mas no dia seguinte, amanhã, estou de folga, estou na praia, pregando de uma outra forma. Estou pregando a pureza aqui e alimentando a impureza na mente de alguém. Isso é uma coisa impossível de vermos no nosso Salvador. E lá no Monte do Calvário estava o modelo. E se o modelo não estaria lá tomando banho de sol, eu não posso ir para lá, minha gente. Meus irmãos, estamos num mundo, como diz 1 João 5,19, que jaz no maligno. Quem tem mais sabedoria do que Salomão aqui? E Salomão perdeu a batalha. Não a guerra, mas perdeu a batalha. Com toda a sabedoria. Quem sou eu agora para estar num mundo desse, tentando refutar? Não, eu acho uma bobagem. Ache se quiser, irmão, mas a verdade é essa. A graça de Deus nos assiste, nós não precisamos disso. Somos peregrinos e forasteiros. Veja, na história de Moisés tem mais uma figura. Como era o nome dele? O filho de Moisés. Gerson. O que é que significa Gerson, irmão? Irmão Antônio? Nem eu sabia, viu? Peregrino e forasteiro. Isso. Gerson significa isso. Peregrino e forasteiro. Se você é peregrino e forasteiro, o que é que você está fazendo no lugar onde não tem pessoas que honram a Deus? Diga aí. Me explique. Como é que você está num banquete de pessoas que estão se reunindo ali com um número imenso de demônios? E agora chega o irmão Antônio com a sua toalhinha e o diabo vai dizer: veja quem está chegando. O ilustre irmão Antônio da Igreja do Rio Novo está vindo para onde? Para a minha seara. E aí às vezes reclamamos de Deus: mas eu estive lá, o Senhor nem me protegeu. O 1,8, ele realça a necessidade de 1,7, minha gente. E veja o que é que diz no 1,8. Se dissermos que não temos pecado, aí não está dizendo que nós tivemos cometido algum pecado lá atrás. Aí nós não temos pecado. Pecado aí é substantivo, não é verbo. É como se ele dissesse: você tem pecado na sua vida sim. E aquele que diz que não tem, então João está dizendo lá que eu preciso me purificar. Ora, se eu estou dizendo que não tenho pecado, vou me purificar de quê? Então qual é a razão da santificação se eu afirmo aqui: eu não tenho mais pecado, irmão Jorge? Então eu estou me enganando. Porque essa não é a verdade das Escrituras. Vocês entenderam até aí? Primeiro tema: estar sem pecado é impossível. Mas vejam, eu não posso estar com o pecado conhecido. Não posso. Eu tenho que abandoná-lo. Pois não, irmão? O famoso pecado acariciado. É. Mas quando a gente fala acariciado, parece que estamos falando dos mundanos, né? Porque uma pessoa disse: eu gostaria muito que você se livrasse também desse veneno. Gostei, viu, meu irmão? Você me fez lembrar uma coisa. Criamos, para alívio do nosso coração e a nossa consciência, criamos mais uma classe. Nós temos os pecadores, nós temos os justos. Mas nasceu alguém. Sabe por quê? Porque o justo é demais para mim. Quando eu olho a definição de justo nas Escrituras, é difícil, impossível para mim. A Bíblia diz, em 1 João 5,18, salvo engano, que o justo não
O justo não peca. Por que não falou, irmã? Ficou com medo de falar, só balbuciou, né? O justo não peca. Ah, peraí. Não, é demais. Eu não posso dizer isso. Os meus pensamentos o tempo todo estão por aí, vagando. Então, como é que eu posso escapar do justo, que é demais, e do pecador, que é terrível? Vamos criar uma para nos confortar. Pecadeiro. Pronto. Já criamos uma. Então agora temos 3 classes que a Bíblia não sustenta: pecador, pecadeiro e o justo. O pecadeiro é que tem o pecado acariciado. O pecador é aquele que limpa o seu exterior, mas por dentro é um sepulcro. É um sepulcro caiado, minha gente. Ele é, na verdade, um sepulcro caiado. Todo pintadinho, por dentro é podre. Só tem coisa morta. O pecadeiro é aquele que tem um coração. Isso eu ouvi de alguém lá no quartel. A pessoa dizendo que estava discutindo com um outro que não é de nenhuma religião, né? E disse: ah, mas irmão, ele falou para mim, ele disse para mim, mas você é santo? Aí ele disse: sou separado do mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você é santo? Você vive lutando contra os seus pecados? Eu vivo. Então veja, eu sou santo porque eu luto contra os pecados. Mas a Bíblia não diz assim. Lá é pecado acariciado. E cá? Porque eu estou pedindo a Deus todos os dias liberdade, significa que isso não é um pecado acariciado? Qual é a razão de ele não ter sido arrancado da minha vida? Qual é a razão? Eu não quero, irmão Edson, portanto não é acariciado. Isso não significa nada. Você não está numa situação melhor do que está lá fora. Está pior. Quem está lá fora sabe. Estou perdido. Aqui dentro, criou-se uma ilusão. Lute contra o pecado e você já vai estar numa situação muito, muito mais privilegiada. Numa situação mais confortável. Por isso que eu disse, a luta que existe em Romanos 7,13 não é boa coisa. Não é boa coisa, não é bom sinal. Há pouco eu recebi um e-mail, um irmão agradecendo por uma mensagem, sinais da salvação. Primeiro sinal da salvação, eu estou salvo quando eu estou? Quando eu estou? Salvo estou em Cristo. Chega aqui para mostrar se é assim, por favor. Meu monitor. Minha gente, dê a mão aqui, por favor. Você quer ir para a esquerda? Vamos lá. Vai para a esquerda. Eu agora não estou com tanta força, mas digamos que eu tenha mais força do que ele. Digamos que ele seja uma criança. Ele vai seguir destino para onde ele desejar, minha gente? Sim ou não? Não. Mas está vibrando aqui, dizendo que já é livre. Não consegue escapar de mim. Como é que ele pode dizer que é livre? Ainda vou mais além. Que tipo de evangelho ele prega? Porque evangelho é liberdade. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O poder. Cadê o poder, irmão? Cadê o poder? Não tem alguma coisa errada, minha gente? Como é que pode ser o poder de Deus se daqui ele não sai? 1 aos Coríntios 10:13 mexe com a cabeça da gente. Muito obrigado. 1 aos Coríntios 10:13. Nós vamos terminar já já, minha gente. 1 aos Coríntios 10:13. 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel. Fiel é o quê? Fiel é o quê? O que é fiel, minha gente?
Não. O que é uma pessoa fiel? Que promete e cumpre. Pronto. Deus cumpre a sua palavra. O que é que ele diz em seguida? Que vos não deixará tentar acima do que podeis. Olha, como foi que eu caí? Como eu caí se aqui está dizendo que Deus não deixará que eu seja tentado acima do que eu posso suportar? E agora? Ainda diz mais que ele é fiel, então ele não cumpriu. E mais, ainda diz assim, antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Como se justifica, então, que eu não consigo me levantar? Então esse versículo aqui perdeu a força. Mas tem uma explicação. Alguém quer saber ou não? Quer saber? Muito bem. Então vamos para 2 Pedro 2,9. A resposta está lá. 2 Pedro 2, verso 9. A resposta está no versículo. 2 Pedro 2,9. Diz assim, minha gente. Acharam? Assim sabe o Senhor livrar da tentação quem? Os piedosos. Ó. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Quem são os piedosos? Se você olhar no inglês, tem lá godly. God é o que, minha gente? Deus. Ó. Godly, piedoso. Então tem alguma coisa a ver com quem? Com Deus. Os piedosos são aqueles que têm a sua vida transformada pelo Espírito Santo. É por isso que eles passam pela tentação. O que foi que nós vimos ontem? 1 João 5,4 disse o quê? O que foi que João disse lá em 1 João 5,4? O que é nascido de Deus, esse é o piedoso. Por isso que ele vence o mundo. E qual é o segredo? A fé. De quem? De Cristo. Viram como uma coisa completa a outra, minha gente? Você quer vencer a tentação? Então peça a Deus a cura. Cura significa mudança de um homem natural para um homem piedoso. Então vamos continuar para terminarmos 1 João. Agora, entenderam 1 João 7 e 8? Para a gente encerrar. Entenderam, minha gente? Entendeu? Ali fala sobre estar sem pecado. Ninguém pode afirmar isso. Temos um pecado sempre a conhecer. Mas precisamos, assim que conhecemos, abandoná-lo. Assim que o conhecermos. Muito bem. O que é que 9 e 10 dizem? A gente já vai terminar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel, minha gente. Se você pedir perdão a Deus, pedir uma nova natureza, Ele não vai te negar. Ele é fiel, Ele vai perdoar todos os pecados que você cometeu, não importa quais sejam. Não importa a cor. E vai fazer algo mais. Vai te perdoar e purificar. Falamos agora há pouco de purificação. A purificação é um ato divino que transforma um homem natural num homem espiritual. Num filho de Adão em um outro filho de Adão. Só que desse espiritual. Vocês entenderam? Sim ou não? Muito bem. Então nós confessamos os nossos pecados. Veja, aí no 10 ele diz, se dissermos que não pecamos. Eita, tem um probleminha aqui, minha gente. Tem um probleminha aqui que a gente precisa compreender e muita gente tem escorregado nesse versículo. Quando eu digo assim, eu e o irmão Antônio falamos, eu pergunto para vocês, falamos agora ou falamos ontem? Falamos. Se vocês olharem na conjugação verbal,
os verbos que terminam na primeira conjugação, ar, e alguns da segunda conjugação também, veja, falar, falamos. Falamos pode ser agora, mas falamos pode ser ontem. E aí a gente se confunde, porque o verso aqui, no 10, se dissermos que não pecamos, parece que é agora. Está vendo aí, irmão? Você não disse? Aqui, se dissermos que não pecamos. Então João está dizendo que pecamos. Não é assim? Não. Alguém tem a Bíblia na versão revista e atualizada aí? Que vocês vão ver que a coisa muda. Olha aí, por favor, 1 João 1, verso 10. Na atualizada diz assim, minha gente. Se dissermos que não temos cometido pecado. Não é isso? Ficou do mesmo jeito agora? É presente ou é passado aí? É passado. Então, quando nós lemos na outra, se dissermos que não pecamos, não foi agora, no passado. É por... Se afirmarmos que não temos cometido pecado... Está vendo? Fazemos de Deus mentiroso. Está vendo, minha gente? Cometido pecado no passado. É por isso que o 10 realça o 9. No 9, João está dizendo, se confessarmos os nossos pecados. E aí no 10 ele diz, se alguém disser que não cometeu nenhum pecado, então nós fazemos de Deus o quê? Mentiroso. Não é isso? Fazemos-lo mentiroso, é isso mesmo. Fazemos Deus mentiroso. Porque Deus está dizendo que eu preciso confessar pecado. E eu estou dizendo que não cometi pecado. Então eu estou dizendo que Deus é o quê? Mentiroso. Não, veja, João não está dizendo aqui que nós pecamos. Entendeu agora, irmão? Ficou claro para vocês ou não? Então nós temos dois temas. 1, 7 e 8. Estarmos sem pecado. Não podemos. Mas o que diz o 9 e 10? Nós podemos viver sem pecado. Porque onde está essa confirmação? No 2:1. O 2:1 diz para nós, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê? Não sou eu que estou dizendo, né, minha gente? Não pequeis. Mas tem no verso 2:1 a desculpa da igreja. O 2:1 diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado. Aí, irmãos. Está vendo? Minha gente, esse verso não está querendo dizer que você está livre para pecar, não. Aí é um consolo para que, se porventura, numa outra versão diz, se porventura, se todavia, isso é o quê? Uma coisa remota. Pode acontecer. Pode acontecer. Se você desistir da caminhada, porque você não é um robô. Quando nós nascemos de novo, ainda há poder de escolha em nós. Eu gostei muito da santificação, mas eu prefiro voltar àquela vida de devassidão. Vocês entenderam? Ou não? Então vamos encerrar com 2 versículos. Vamos encerrar com 2 versículos. Isaías capítulo, a pedido da minha esposa, 11. Isaías 11, 1 a 5. 1 a 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos,
nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Que coisa maravilhosa, não? Se refere a quem? Se refere a quem? Essa profecia? A Cristo. Então, Cristo, o juízo, a justiça e a verdade são as bases dele. Veja. Agora nós vamos encerrar Isaías 61. Lembrem desse que nós lemos agora, viu? Vejam que semelhança de textos, minha gente. Veja que semelhança. Achamos? Achamos, muito bem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem? Cristo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, e a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Com que finalidade, minha gente? Para que ele seja glorificado. Já estou terminando, viu, irmão Índio? O intento de Deus é nos transformar em quê? Árvores de justiça. Árvores de justiça. É tudo quanto Deus quer fazer em nossas vidas, minha gente. Para a nossa reflexão, eu quero que os irmãos vão para casa refletindo sobre isso. Peço, não posso exigir. O propósito de Deus é nos transformar árvores de justiça, para que em nós o próprio Deus seja glorificado, com os frutos que vamos dar a partir do momento em que nele formos enxertados. Quais são os frutos? Os mesmos que foram vistos no Salvador. Eclesiastes 9:8, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Olha que coisa. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes e óleo. As vestes da justiça e o óleo que é o Espírito Santo. Só quando o próprio eu deixar de existir é que podemos possuir a fé que opera por amor e purifica a vida. Cuidado de Deus, página 154. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina e sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Ciência do Bom Viver, página 180. Cumpre nos lembrar a maneira em que Cristo trabalhava. Ele fez o mundo, fez o homem, depois veio em pessoa ao mundo, a fim de mostrar a seus habitantes como viver vida sem pecado. Evangelismo, página 385. E, por fim, Cristo assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado, que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder.
Se a luz do céu repousar sobre nós continuamente, representaremos a Cristo. Foi a justiça que revelou em sua vida, que distinguiu a Cristo do mundo e provocou seu ódio. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, páginas 527 e 528, para a honra e para a glória de Deus. E aqui eu faço um apelo aos irmãos. Ainda estamos em dúvida de que é possível para nós hoje, em 2013, vivermos sem cometer pecado? Se falei alguma coisa contundente, foi algo muito forte, isso não é uma mensagem nova. A sã doutrina, minha gente, ela não vai ser bem aceita, porque ela fala de verdades que o mundo atual parece não conhecer. Em nome de Cristo, tenho dito e vou dizer para encerrar, não é vigília, mas eu agradeço a Deus a paciência dos irmãos. Vejam, o valor da nossa alma tem 2 valores. Saiam daqui com esse pensamento. Não só tem um, como muita gente diz. Tem 2. Um é infinito. O sangue de Cristo já provou isso. Mas tem um outro, minha gente. Para Judas, 30 moedas de prata. E para nós, uma praia, um futebol, um brinco, uma tintura de cabelo, um par de óculos escuros. Eu pergunto, é esse o valor que tem a sua alma? Então não responda com os lábios, responda com o coração. Morra hoje. Aquele texto que vocês talvez não compreendam, se alguém cair sobre essa pedra, se despedaçará. Mas sobre quem ela cair, será esmiuçado ou transformado em pó. Cair sobre a pedra é cair pedindo a Deus um novo ser, minha gente, abandonando tudo o que nos separa dele. E aí somos despedaçados, vê? Lembra do vaso novo? Despedaçado para quê? Para que Deus possa nos tornar novos seres. Mas se nós resistirmos e ainda acharmos que é uma bobagem, quando Cristo vier, lembrem da profecia do capítulo 2 de Daniel. A pedra foi arremessada nos pés e a estátua se transformou em quê? Num monturo de terra. Seremos assim, esmiuçados a pó, se não abandonarmos aquilo que sabemos que temos que abandonar. Vamos orar? Fiquemos de joelhos. Dispense a minha esposa porque ela está com problema de joelhos há muito tempo. Ela não pode ficar de joelhos, mas o coração dela fica. Meu Deus, são 22 horas e 17 minutos. Que é o tempo para ti, meu Deus. Hoje, graças ao Senhor, nós podemos, com o coração inteiro, permanecer até agora despreocupados com esse horário, mas interessados em ouvir a Tua Palavra. Nós estamos aqui implorando a Ti como se fosse uma vigília, meu Deus. Que nos ajude, Senhor. Amolece o terreno do nosso ser. Não sejamos aquele terreno pedregoso, nem aquele cheio de espinhos. Não sejamos aquele onde a semente foi plantada junto à beira do caminho. Sejamos aquele que o Espírito Santo afofou, para que essa semente possa germinar e não sejamos senão árvores de justiça, pessoas recriadas dessa matéria-prima maravilhosa que se chama Jesus Cristo, que deu a sua vida para que a gente tenha esse privilégio, meu Deus, de saborear da Tua natureza. Não precisamos fazer nada para sermos amáveis para Ti ou amados para Ti, porque Jesus já fez isso por nós. A Bíblia diz isso. Somos amados nele.
nos fizestes amados em Cristo. Tudo o que precisamos fazer é crer que o Senhor pode nos curar agora, neste exato momento. Não precisamos descrer, porque esse é o principal objetivo do Evangelho. É nos fazer sair das garras do diabo e vivermos uma vida que te agrade. Não permita que cheguemos a sábado, mas que sábado seja um sábado de aleluia, de festa, por nós todos termos desfrutado dessa bênção que é a bênção de todas as bênçãos, a maior dádiva que podemos receber de Ti, Cristo em nós. Neste nome maravilhoso, nós apresentamos essa nossa oração, crentes de que assim será, meu Deus. Nós seremos transformados em seres que possam dizer agora: somos semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nos leve para os nossos lares na proteção dos Teus anjos e nos unjas com o Espírito Santo, meu Pai, que aqui está e todos sabem que Ele está. Em nome de Jesus. Amém.